Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amados da 101 e da 102. Estamos começando a nossa primeira aula à distância neste período de quarentena. Não sabemos exatamente quantos dias, quantas semanas ou quantos meses vamos ficar isolados, porém uma certeza é verdadeira. A de que ambos, nem eu nem vocês, aguentamos mais essa distância. Todos os dias eu acordo pensando: onde estão meus queridos amados da 101 e da 102? E vocês pensam: meu Deus, não sabia que seria tão difícil ficar assim tão longe das aulas de literatura e das aulas de inglês. Pois é, seus problemas estão resolvidos, porque de agora em diante nós teremos uma série de aulas à distância. Isso mesmo. Inclusive eu fiz um canal no YouTube para fazer essas aulas e vocês poderem participar dele, se inscrever no canal. Eu nunca fiz isso na minha vida. E eu vou postar todas as aulas que eu fizer, obviamente. Lá nem todas serão aulas à distância filmadas como essa que eu estou fazendo, porém vamos começar a fazer alguns testes, certo? E para poder fazer essas aulas à distância, a gente vai ter que se fixar no que há de mais importante do conteúdo do bimestre, ok? Eu comecei com essa primeira aula de literatura para falar de um tema específico que obviamente vários de vocês já viram em outros momentos, mas eu queria aprofundar ele ainda mais e a gente poder aproveitar ele, inclusive nesse período de quarentena de dificuldades, para entender ele melhor, que seria o tema das crônicas. O que é uma crônica? Ah, professor, já ouvi falar dessa palavra, ou então já escrevi uma crônica, mas não sei exatamente o que é. De qualquer forma, nós vamos ler duas crônicas hoje, já vou falar sobre elas, que a gente vai conseguir ver muito bem quais são as principais características das crônicas, a sua importância, inclusive a importância de ler crônicas nesse momento de dificuldade de confinamento em que estamos, ou que deveríamos estar, a maioria de nós, todos aqueles que puderem, certo? Para combater esse coronavírus que está ampliando bastante a crise em todo o mundo, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. De qualquer forma, gente, brincadeiras à parte, queria dizer que realmente a saudade, ela existe. Tanto a saudade de dar aula, quanto a saudade, inclusive, de dar broncas. Eu vou dar essa aula aqui, sem poder chamar a atenção de vocês, sem vocês poderem me interromper. Que pena. Enfim, de qualquer forma, o que estávamos vendo em literatura até então? A gente viu bastante sobre poesia, certo? A gente leu bastante poesia em sala de aula, a gente viu figuras de linguagem sendo utilizadas nos poemas, a gente viu, enfim, poemas de distintos momentos da história da literatura. A gente ia começar a ver um pouco sobre a épica, um pouco sobre o gênero dramático, mas eu decidi ir direto para um assunto específico, que são os gêneros literários. Eu coloquei aqui 3 gêneros literários de prosa, que seria o romance, o conto e a crônica, e hoje especificamente a gente vai ver a crônica. Se vocês tiverem os seus livros de literatura, quero que vocês abram na página 41 e vejam que tem um quadrinho lá, escrito Gêneros da Prosa, aonde existem algumas definições sobre a diferença entre romance, novela, conto e crônica. Gente, um romance, a palavra romance tem muito significado, certo? Entre eles, o significado de uma relação amorosa, uma relação de amor entre duas pessoas, um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. De qualquer forma, esse tipo de romance não é o que estamos falando aqui, ok? O romance enquanto gênero literário é uma outra coisa. Antes de dar a definição, vou dar um exemplo. Por exemplo, o livro que, se tudo der certo, leremos no próximo bimestre, ou deveríamos ler, e mesmo se não conseguirmos ler, vocês devem ler porque é um romance extraordinário, se chama Capitães da Areia. Capitães da Areia é um romance. Ah, professor, eu não faço a menor ideia do que significa isso, para mim é uma palavra estranha. Ok, vocês já ouviram falar de Harry Potter, não já? Harry Potter é um romance. Ah, porque o Harry Potter ele é apaixonado por fulana de não... Não, nada a ver. Um romance, enquanto gênero literário, ele não precisa ter uma relação romântica, uma relação amorosa entre 2, 3 pessoas que sejam, certo? O romance, o que ele é? Ele é uma narrativa longa.
uma narrativa um pouco mais complexa, onde tem uma certa quantidade de personagens. Em geral, possui um personagem principal, um herói da história, certo? No caso, Harry Potter, obviamente, o nosso herói é o próprio Harry Potter, certo? Que outros tipos de romances que existem? Bom, Senhor dos Anéis também é um romance. Antes de se transformar num filme, ele era um livro, escrito por um cara que se chama Tolkien, onde tem uma série de personagens, uma narrativa complexa, longa, uma série de acontecimentos ocorrendo na vida desses personagens, ou seja, um romance ele uma narrativa, uma grande narrativa, complexa, com uma série de elementos que tornam ele um romance. Professor, aquela narrativa que a gente leu do Gato Preto, ele pode ser considerado um romance? Não, por quê? Porque ele tem pouca complexidade do ponto de vista da quantidade de elementos que compõem a história. É um conto. O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, a gente pode considerar ele um conto. No caso, um conto seria uma narrativa um pouco mais reduzida, certo? Então, se tudo desse certo, se a gente estivesse na normalidade, a gente leria outros contos ao longo do bimestre, que infelizmente a gente não conseguiu. Para quem tiver curiosidade, fica a dica de se ler um conto desse mesmo cara que se chama Edgar Allan Poe, que se chama A Máscara da Morte Escarlate, que nesse momento de quarentena e confinamento, por acaso, este conto vem a calhar. Pesquisem na internet, quem tiver curiosidades. Então, dizendo isso até agora, o romance e o conto são narrativas com personagens, sendo o romance uma narrativa um pouco mais longa, o conto um pouco mais curta. O que sobra pra gente de tipos de narrativas? Nos resta a nossa querida crônica, que nós leremos duas hoje. Certo? O que é uma crônica? Eu coloquei até uma definição aqui. Seria narrativas ou textos, né? Curtos, tá? Em geral, bem curto mesmo, 1 página, 2 páginas, bem curto mesmo, mais curto do que os contos do tipo O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Então, uma crônica ela é ainda mais curta. Em geral, a sua temática, em geral, não é uma regra, ok? Mas, em geral, a sua temática ela é uma temática cotidiana. Ou seja, fala de coisas que ocorrem no dia a dia das pessoas. Então, algum acontecimento dentro do ônibus, alguma coisa que ocorreu dentro da sua casa porque você não pode mais sair de casa, porque você está em quarentena, porque a gente está sendo afetado pelo coronavírus. Então você pode fazer uma crônica, crônicas da quarentena. Olha só que coisa, eu iria dizer maravilhosa, mas não é maravilhosa. Então, em geral, são sobre temas cotidianos, certo? Normalmente publicados em jornais. Professor, eu quero fazer uma crônica, mas eu não tenho um jornal meu, tá? Eu não sou dono do Zero Hora. Tudo bem, você pode publicar em qualquer lugar. Você pode publicar no seu Facebook, no seu Instagram, não sei se tem limite de caracteres. Hoje em dia a galera faz até crônicas no Twitter. Ou você pode guardar para si mesmo, enviar para os seus amigos, mostrar ao seu professor. Eu adoro ler crônicas, se vocês tiverem interesse em enviar para o seu professor, eu lerei com o maior prazer, ok? Então, tipo assim, essas são as definições gerais. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia ler mais crônicas, porque crônicas é rápido. Mas hoje, nesse vídeo, nós leremos apenas 2 crônicas, sendo uma delas uma das crônicas mais célebres da história da nossa literatura, que é uma crônica escrita no ano de 1888, no Brasil, pelo nosso querido e maravilhoso Machado de Assis. Bons Dias, de Machado de Assis. Bons Dias, na verdade, era uma série de crônicas que o nosso querido Machado de Assis, ele escrevia. Professor, onde eu encontro essa crônica? Você vai ler em voz alta ela. Eu não vou prestar a menor atenção nela. Ok, calma. Primeiro lugar, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube, você verá logo abaixo nos comentários links para as 2 crônicas que leremos. E também no Sponte, obviamente, eu vou disponibilizar as crônicas por anexo, ok? Dito tudo isso, vamos a ela, portanto. Só uma coisa importante, essa crônica, quem prestou atenção e é bom de datas em história, percebeu que 1888 é uma data que não é uma data qualquer na história do Brasil, ok? Ela é a data em que ocorreu a abolição da escravidão. Sim, 1888 o Brasil aboliu a escravidão em nosso solo. Uma abolição do ponto de vista legal, certo?
Não é que não haja escravidão até os dias de hoje. Ainda existe, porém, é considerada ilegal. E diga-se de passagem, esta crônica ela foi publicada, certo? Na série Bons Dias, no dia 19 de maio de 1888. E, para quem também é bom com datas, sabe muito bem que no dia 13 de maio de 1888 foi o dia em que houve, de fato, a assinatura da abolição da escravidão, após alguns dias de discussão no Senado. Princesa Isabel assinou a abolição da escravidão e o nosso querido Machado de Assis faz uma crônica para discutir essa situação. E ele tem uma ironia muito sutil e muito bem construída e que acho que ajuda a gente a entender não apenas esse momento da história do Brasil, como a própria situação brasileira de conjunto, a própria sociedade brasileira de conjunto, né? Essa é uma crônica assim, ó. Então vamos ler comigo? Vou pegar minha colinha aqui. Ela é curta, tá? Começa assim. Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum. Depois do gato morto, ou como o melhor nome tenha em holandês. Por isso digo e juro, se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoas de seus 18 anos mais ou menos. Gente, só uma coisa, alforriar, para quem não sabe, significa você conceder liberdade formal à pessoa, certo? Então, uma alforria, uma carta de alforria, é uma carta que as pessoas que eram escravizadas na época, elas detinham e garantia a liberdade delas, certo? Uma carta de alforria, então, é uma carta que garantia a liberdade das pessoas escravizadas. Então, o nosso personagem principal, que é também narrador, certo? Tratou de alforriar um molecote que tinha pessoas de seus 18 anos, mais ou menos, um pouco antes do dia 13 de maio, hein? Continuando então a crônica. Alforriá-lo era nada. Entendi que, perdido por 1.000, perdido por 1.500, eu dei um jantar. Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto as notícias dessem 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico, ou seja, ele chamou as pessoas, os amigos, para um jantar, que na verdade eram umas 5 pessoas, só que ele publicou no jornal que eram 33. No golpe do meio, o coup de milieu, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me eu com a taça de champanha e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos, restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira deveria acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala como um furacão e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos, creio que ainda é meu sobrinho, pegou de outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo. Fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato e suponho que a óleo. Olha que loucura. Ele acha que só porque ele restituiu a liberdade ao seu escravo Pancrácio, a galera tá pintando o retrato, ele a óleo. Você vê que começa a subir a cabeça dele uma ideia como se ele fosse uma espécie de reencarnação de Jesus na Terra. Segundo ele mesmo, seguindo as ideias de Jesus, restituía a liberdade a Pancrácio. Aqui, ponto chega a loucura dos senhores de escravo, não é mesmo? Continuando. No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre. Podes ir onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado. Um ordenado que... Ordenado é dinheiro, hein, gente? Um salário, vai. Ó, meu senhor, fico, diz o escravo Pancrácio. Um ordenado pequeno, diz o nosso personagem principal.
mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste, era um pirralho deste tamanho. Hoje está mais alto que eu. Deixa eu ver, olha. És mais alto 4 dedos. Artura não quer dizer nada não, senhor. Diz Pancrácio. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis. Mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha, diz o senhor. Justamente, pois 6.000 réis, no fim de um ano, se andares bem, conta com 8. 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte. Mas por mim não escovar bem as botas. Efeitos da liberdade, diz o nosso personagem principal. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente. E, Deus me perdoe, creio que até alegre. O meu plano está feito. Quero ser deputado, e na circular que mandarei aos meus leitores, direi que, antes, muito antes da abolição legal, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo. Ato que comoveu toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, simples suposições, é então professor de filosofia no Rio das Cobras. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela. Dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. Boas noites. Ele começa com bons dias e acaba com boas noites. A linguagem é um pouco difícil, mas eu acho que ela é capaz de conseguir ser compreendida muito bem. Vocês não reclamem, hein? Tem, tudo bem, uma outra palavra que fica um pouco mais difícil, alguns usos, algumas organizações das frases que são um pouco diferentes do que em geral a gente utiliza, porém, em sua grande maioria, o texto é de fácil compreensão, hein? Nem vem. Vamos lá, ele é bem curto, certo? Primeiro lugar, né? Ele é muito curto. Segundo lugar, ele de fato foi publicado em jornal, fazia parte, como eu tinha dito, da seção no jornal onde o Machado de Assis publicava suas crônicas semanalmente. O tema é um tema relativamente cotidiano, digamos assim, de algo que fazia parte do dia a dia das pessoas, diretamente a escravidão, não que a abolição seja algo, né, um evento, enfim. E o teor cômico, ele é sutil, porém ele existe. Por quê? Porque do começo ao fim, e vamos lá, isso é figura de linguagem que a gente já viu, do começo ao fim, essa é uma crônica muito irônica, certo? Não sei se as pessoas na época entendiam que ela é irônica, não sei nem se todo mundo que lê hoje, ela considera essa crônica irônica. Porém, ela é especialmente irônica, ok? Primeira coisa, o que aconteceu? Por que ela é irônica? A ironia é basicamente você dizer uma coisa querendo dizer outra, em geral o seu oposto, certo? Depois a gente vai ler uma outra crônica do Gregório do Vivier, que se chama Ironia, que ela define muito bem o que é ironia, melhor do que qualquer definição. Então, em primeiro lugar, quem que é o nosso personagem principal? Ele é um senhor de escravo, certo? Não sabemos se muito rico, mas ele é um senhor de escravo que tem um escravo que se chama Pancrácio, que tem mais ou menos 18 anos, ao que tudo indica, ele é senhor desse guri desde o seu nascimento, porque ele fala que ele conheceu ele desde pequenininho, certo? E o que ele faz, tá? Ele decide se antecipar à lei de 13 de maio e restituir a liberdade de Pancrácio antes mesmo
dos poderes públicos determinarem a abolição total e completa. Alguns dias antes. E para isso ele faz questão não só de chamar amigos para presenciar o momento, como também publicar no jornal, para mostrar para todo mundo que ele se antecipa à lei, que ele é uma pessoa do bem, que ele está levando à frente os ensinamentos de Jesus Cristo. Olha que loucura. E ele até chega a pensar que estão construindo um quadro a óleo dele, como se ele fosse o maior humanista da história da humanidade. Sei lá o que ele pensa. E aí começam os problemas, porque logo depois que ele abole, que ele dá a alforria, né, a liberdade para o Pancrácio, o que ele fala? E você pode fazer o que você quiser, certo? Agora você tem a liberdade. Você pode viajar para qualquer lugar do mundo, onde você quiser. Você pode comprar uma casa, você pode casar e ser feliz e constituir uma família. Você pode fazer o que você quiser. E você pode, inclusive, continuar aqui dentro da minha casa trabalhando para mim, que eu te dou um salário. Olha que loucura. E aí o cara vai lá e escolhe ficar dentro da casa. Ele fala, você tem direito a um ordenado. O ordenado é um salário. E o escravo, ele decide aceitar. Ó, meu senhor, fico. Ele diz, tu não vai ganhar muito, certo? Um ordenado pequeno, mas não deixa de ser um ordenado. E na medida em que você crescer, já que você cresce imensamente, eu posso te pagar um pouco mais, certo? É de grão em grão que a galinha enche o seu papo. E tu vales muito mais que uma galinha. Pelo amor de Deus, o que o Senhor fala ao ex-escravo agora, né? Agora, trabalhador assalariado. No final das contas, o Pancrácio aceitou tudo. Aceitou, inclusive, um peteleco que lhe dei. E aí começa uma violência. E olha a maneira como ele justifica a continuação, porque vocês veem que restitui a liberdade para o Pancrácio do ponto de vista formal, ele tem uma carta de alforria, mas a situação na realidade se mantém a mesma, certo? Por quê? Porque ele, tudo bem, recebe um salário, mas é um salário pequeno, que provavelmente ele consegue fazer o que com ele? Provavelmente se alimentar, comprar suas próprias roupas e não sobrar muito mais do que isso. Depois, ele continua espancando o Pancrácio. Ele fala que primeiro deu um peteleco e ele diz assim, porque ele não escovou bem as botas dele, né, do Senhor. E aí ele fala assim, efeitos da liberdade. O peteleco era um efeito natural meu, certo? Porque é efeito do meu mau humor. Então eu vou lá dar um peteleco para ele, o estado natural de mau humor. E o estado natural dele é de liberdade. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram dois estados naturais quase divinos. Olha a justificativa racional dele para manter um sistema de violência contra o Pancrácio, certo? Pagando um salário miserável para ele só sobreviver e mantendo a violência contra ele. Depois veio os pontapés, o puxão de orelha, a violência verbal, né, chamando ele de besta, depois de filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente. Deus me perdoe, creio que até alegre. Olha até onde vai a lógica do Senhor. Ele acha que o Pancrácio gosta de apanhar e de ser agredido. E ele, depois disso, fala que, enfim, que o plano dele está feito, que ele quer ser deputado, que ele antecipou a lei, que ele restaurou a justiça na terra para a satisfação do céu. Olha que loucura. Com essa pequena historieta, o Machado de Assis, ele consegue mostrar uma das grandes contradições que, de certa forma, acho que seguem até os dias de hoje, que é a contradição entre a Casa Grande e a senzala, né? No caso, os senhores e as pessoas escravizadas. Mostrando como esse processo de abolição, vindo de cima, certo? Não foi o Pancrácio que impôs a sua liberdade ao senhor. O senhor se antecipou à lei, restaurando a justiça para a satisfação do céu, restaurando a justiça na terra para a satisfação do céu, sendo que, na verdade, é tudo formal, ou seja, é tudo no papel, só que, na realidade, na vida, essa liberdade não ocorreu, certo? Por quê? Porque eles continuaram sem ter direito para onde ir, sem ter uma liberdade efetiva. Ele vai falar, tu pode ir para onde tu quiser, só que ele não tem dinheiro, ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem direito como se virar nesse mundo novo que se abre para ele,
certo? Então o que, que ele vai lá e faz? Ele decide continuar trabalhando na casa do Senhor, recebendo o ordenado pequeno, apanhando e sendo verbalmente agredido todos os dias. Então, de certa forma, o Machado de Assis, ele está criticando muito sutilmente, com muita ironia, com muita comicidade, uma comicidade venenosa, certo? Porque tem muita gente que não entende. Esse processo de mudança sem mudança, certo? Se abole a escravidão, mas só no papel. Na realidade mesmo, a coisa é um pouco diferente. Diga-se de passagem, pancrácio é uma modalidade de combate, certo? Que tem a ver com a guerra, que tem a ver com a luta e uma série de momentos da crônica. Ele usa termos de combate, então ele fala assim, eu pertenço a uma família de profetas après coup. Depois ele diz assim, o coup de milieu, no golpe do meio. Então ele é quase como se o Senhor ele estivesse em um embate, em um combate contra o Pancrácio, que na verdade está perdendo essa batalha. E aí que entra, acho que a definição mais profunda da crônica, aonde na verdade ele está estabelecendo, ele está narrando que é uma guerra entre essa Casa Grande e essa senzala, certo? Aonde para poder dar o golpe fatal contra ele, e na verdade, assim, para impedir com que a senzala desse um golpe fatal na Casa Grande, o que eles fazem? Eles se antecipam e falam, não, vamos conceder a liberdade, certo? Esse é o golpe do meio, o coup de milieu, antes que esse aqui comece a se organizar e dar ele sim o coup de milieu contra a Casa Grande. Não sei se deu para entender, mas dei uma relida na crônica. Vejam esses pequenos detalhes e lembrando, eu sempre falo isso, os nomes eles são fundamentais, especialmente quando estamos falando de Machado de Assis. Diga-se de passagem, um dos maiores intelectuais negros do século XIX. Sempre esquecemos que Machado de Assis ele é negro. Tinha até uma propaganda da Caixa anos atrás, onde aparecia um sujeito branco sendo representado representando Machado de Assis. Mas na verdade Machado de Assis sempre foi negro, certo? Deu para pegar um pouco o sentido da crônica? Nem toda a crônica é tão profunda assim quanto a do Machado, certo? Mas é uma narrativa curta, ela é sobre coisas do dia a dia e ela serve também bastante para entreter, para refletir, mas também para entreter. Vamos ler uma segunda crônica que se chama Ironia, do Gregório do Vivier, ok? Gregório do Vivier, para quem não sabe, ele é um comediante dos dias de hoje. Então eu passei do século XIX até o século XXI para a gente ver que o gênero crônica, ele é um gênero que permanece ao longo dos tempos. Leiam comigo então a crônica, essa é mais curta ainda, que se chama Ironia. 2016, hein? Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre ironia. O que é? Como se faz? Posso brincar disso em casa? Vamos lá. Alguém faz ideia do que seja? Ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Então, quando eu minto, eu tô sendo irônico? Não, Jorginho. Ser irônico é diferente de mentir. Veja só, ironia é um instrumento de argumentação que serve para você provar que você está certo. Mentira também. Sim, é verdade. Mentira também. Ok, ironia é um tipo de mentira, mas é uma mentira com fins específicos. Uma mentira política. Mentira política não é redundância, professora. Ok, deixa eu tentar de novo. Ironia é quando você finge que está aderindo a um discurso para mostrar como esse discurso é frágil. Por exemplo, quando eu digo que é tão bom ser professora porque a gente trabalha muito, mas o salário compensa, eu tô sendo mentirosa. Sim, mas além disso, eu acho que te falta humildade. Não, eu estou sendo irônica. Irônica é tipo marrenta? Não, quando eu digo, meu marido é um santo, só me trai uma vez por semana, eu estou sendo machista. Não, irônica. Professora, você precisa ter mais amor próprio. Não, era uma ironia. Deixa eu pensar em outro exemplo.
Pensa, professora, a gente espera. Ninguém aqui tem mais nada pra fazer mesmo. João, você está sendo irônico? Nossa, professora, obrigada por me ensinar o que é ironia. O que seria de mim sem a senhora? Ah, parabéns, você entendeu. Uau, que aula boa que me faz descobrir o mundo. Mas pode parar, tá? Tá chato. Ah, sim, porque a sua aula não costuma ser nada chato, né? Vai embora, João, pra coordenação. Ai, que chato, vou perder minha aula preferida. João, eu te odeio. Eu te amo, professora. É uma daquelas crônicas onde poucas explicações elas são suficientes, né? Porque ele explica a ironia na prática. Tem vezes em que a definição ela atrapalha mais do que a demonstração, né? E nesse caso acho que fica muito claro, porque os alunos, o que eles fazem? Eles dão um baile na professora. Os alunos, eles sabem muito mais que a professora no que significa ironia. A professora tenta ser didática, tenta explicar do jeito mais simples do mundo, etc, etc. Definições abstratas, enquanto os alunos que já estão carecas de saber o que significa ironia, eles vão lá e eles são mesmo irônicos contra a professora. Nesse caso, é uma situação bastante cotidiana, né? Uma situação bastante corriqueira do dia a dia, com bastante teor cômico, ou seja, é muito engraçado de fato. Se uma cena dessas tivesse ocorrido na sala de aula, certamente seria muito mais engraçado ainda. Coisas do tipo já aconteceram, obviamente que não comigo, né? Porque tô brincando. É óbvio que já aconteceram coisas do tipo comigo, aonde os alunos eles dão bailes nos próprios professores. E eu queria mostrar essa crônica para vocês e comparar com a do Machado de Assis, para a gente ver como ao longo dos séculos, a gente está falando aí de quase 200 anos, um pouco menos, mas mais de 100 anos entre uma crônica e a outra, aspectos definidores dela se mantêm os mesmos, certo? Então, para mostrar também como alguns gêneros eles sobrevivem aos séculos. Inclusive agora que a gente está no meio dessa crise do coronavírus, saber que coisas desse tipo servem para poder entreter as pessoas nesse meio tempo, entreter, instruí-las, fazer as pessoas refletirem sobre as suas vidas, sobre o mundo em que vivemos, porque vamos precisar muito disso nesse período de quarentena. Estudos normais não vão mais continuar ocorrendo, mas teremos tempo para poder pensar, estudar, ler, se informar sobre muita coisa. E a literatura ajuda bastante nisso, eu espero. Espero também que essa aula tenha conseguido mostrar bem o que é uma crônica, as diferenças entre uma crônica, um conto e um romance. A gente não entrou